O que não pode faltar no requerimento administrativo de benefício rural? Vamos lá, né? O que não pode faltar num requerimento administrativo? Gente, a primeira coisa que eu digo sempre é que façam o requerimento administrativo escrito, né? Tem alguns colegas que, infelizmente, narram situações em sala de aula. Ah, mas aí eu já fiz a autodeclaração, já juntei a documentação, não precisa fazer requerimento. Gente, cuidado com isso. Precisa sim, né? O requerimento administrativo, ele é fundamental. O requerimento administrativo, ele tem que ser um mapa para o servidor, tem que ser um norte ali para o servidor. Você tem que facilitar, na verdade, a vida do servidor no sentido de dar a ele o caminho que você quer que ele percorra. Então, o instrumento chamado requerimento administrativo é fundamental, tem um papel principal nesse pedido de aposentadoria rural. E aí, quais são as dicas que eu poderia dar para vocês na prática, né? Sobre o que não pode faltar num requerimento administrativo. Bom, primeira coisa, seja claro, seja objetivo e seja direto. Lembre-se que por trás tem um servidor que talvez não seja formado em direito, e a grande maioria não é, tem outra formação. Então você não pode usar todo aquele juridiquês, aquela linguagem rebuscada, complicada. Não. Seja claro, seja objetivo, seja direto, tá? Argumente sempre de forma cronológica, ou seja, narre primeiro aqueles fatos mais antigos, depois venha com os fatos mais recentes para tornar aquela redação mais clara, objetiva, para que você já deixe ali claro para o servidor aonde você quer chegar. Então, nessa parte em que você tem que narrar de forma cronológica os fatos, eu sempre aconselho, o professor João Paulo também, o professor Felipe também, nas nossas aulas, de fazer ali uma linha do tempo, né? Coloca lá no próprio corpo do requerimento, não bota a parte não, bota ali no corpo do requerimento uma linha do tempo, dos períodos de atividade. E aqui eu falo não só o período de atividade rural, mas eventualmente ali algum período urbano que o cliente teve, você também vai colocar ali na linha do tempo. Você vai pegar todo o histórico laborativo do seu cliente e vai fazer uma linha do tempo. Isso é muito importante. Vai detalhar todas as atividades que ele exerceu, tá? Então, tem alguns pontos que são muito importantes você colocar na linha do tempo. Aqueles pontos mais relevantes, né? Tipo a idade do segurado, o regime de trabalho, se é individual, se é regime de economia familiar, também a questão da propriedade, né? O nome da propriedade, a atividade, se houve ali atividade intercalada urbana, os períodos de benefício por incapacidade, também é bom botar na linha do tempo. Se houve em algum momento a mudança de núcleo familiar por meio do casamento ou o nascimento de filho, ou seja, essas questões que vão acontecendo ao longo da vida laborativa do segurado, você deve descrever ali em cada período laborado essas características. Olha, do período tal ao período tal, ele não era casado, trabalhava no núcleo familiar do pai e da mãe, depois ele casou e já foi outro período, e aí ele passou um regime de economia familiar, mas em outro núcleo familiar, enfim. Você vai detalhar com muita presteza, com muita atenção, essa linha do tempo, porque ela, de fato, é muito importante no requerimento administrativo. Mas não só isso, né? Tem outras questões que também são importantes na minha visão. Por exemplo, falamos muito na IN, né? A IN é a principal norma que o servidor se vincula. Então é importante, sempre que tem uma norma ali na IN que favorece, que é favorável àquela tese que você está defendendo para aquele segurado, que vai de fato fazer com que aquele pedido seja deferido, cita isso. Não precisa transcrever a norma da IN, mas cita qual é a norma da IN que vai amparar aquele direito. Por quê? Porque o servidor ele está vinculado à lei, ao decreto, mas também à IN. Então é muito importante fazer essa citação. Outra questão, as provas que você junta, né, no pedido administrativo. Você vai esmiuçar todas elas no seu requerimento administrativo,
fazendo aquela ponte com o período que você pretende comprovar. Então, o período de tanto a tanto, tal prova está comprovando. O período de tanto a tanto, a outra prova. Então, você vai sempre ligar cada vínculo, cada período e aquelas provas que você juntou e que vai ali, de fato, servir de prova material para aquele período. Então, faça sempre essa ponte. Já vi um colega dizer, não, mas ali eu já boto na autodeclaração os períodos e já junto lá no pedido as provas. Bom, tudo bem. Se o servidor for um servidor muito atento, ele vai fazer essa análise cronológica e vai fazer essa vinculação com aqueles períodos lá da autodeclaração. Mas se você já esmiuça, se você já detalha, já bota no requerimento que o período A é a prova X, que o período B é a prova Y, isso facilita para o servidor e aí aumenta as suas chances de deferimento, ok? Algumas informações importantes também devem ser destacadas. Eu costumo sempre colocar em negrito, em fonte maior, às vezes até com aquele fundinho amarelo, né, para destacar aquilo que eu quero chamar a atenção do servidor. Então, isso é importante também fazer esses destaques, né? Uma coisa que eu não recomendo é você botar doutrina, botar jurisprudência, botar precedentes. Por quê? Porque isso não vai vincular o servidor, a verdade é essa, tá? O que vai vincular o servidor é a IN, é o decreto, é a lei, de forma que você acaba ali enchendo linguiça, tornando aquela petição muito enfadonha, muito extensa, e aquilo não interessa muito para o servidor. Então, não bota jurisprudência, não bota doutrina, vai ser direto, claro e objetivo na tua petição, ok? E, por fim, fazer os pedidos corretos, né? Nós temos diversos pedidos, obviamente, isso varia conforme qual benefício se pleiteia, mas como aqui estamos focando na aposentadoria, quais são os pedidos que são imprescindíveis que você tem que ter ali na sua petição? Primeiro, sempre pedir a concessão do melhor benefício. Vai que se trata ali de um benefício, do teu cliente ter direito a mais de uma aposentadoria e você não conseguiu enxergar isso de forma prévia, e aí você sempre faz esse pedido de melhor benefício. Ou seja, se o servidor entende que ele tem direito a uma aposentadoria ainda melhor do que aquela que você pleiteou, o pedido foi feito. Claro que isso é uma obrigação do servidor fazer, mas bota também expresso em forma de pedido. A complementação de documentação. A própria IN 128 determina que o servidor tem que solicitar a complementação de documentação se ele entender que aquela que foi juntada é insuficiente. Ele tem que emitir ali uma carta de exigência. Eles fazem, mas na dúvida, você também faz lá um pedidozinho expresso de complementação da documentação, caso o servidor venha a entender que aquela documentação seja insuficiente. Outra coisa importante, outro pedido importante, a JA, a justificação administrativa. Se você entende que é necessário uma justificação administrativa, é óbvio que você tem que ter início de prova material para isso, mas você também já faz o pedido da JA no próprio requerimento. Outro detalhe importante, reafirmação da DER, né? Caso aconteça do servidor conceder uma aposentadoria ainda melhor do que aquela que foi pedida, já vai haver ali a reafirmação da DER. Então, isso é um detalhe importante que você deve fazer em forma de pedido, tá? Em forma de pedido. Um instrumento muito importante também no processo administrativo previdenciário é o chamado ajustamento de CNIS. É óbvio que o servidor, ao analisar um pedido de aposentadoria, se ele entende que o CNIS ali precisa ser ajustado, algum detalhe, que alguma lacuna, alguma divergência e que a documentação já evidenciou, ele vai ajustar o CNIS. Mas você faz também em forma de pedido esse ajustamento de CNIS do segurado, conforme aquela documentação que foi apresentada. Eu sempre costumo fazer isso de forma pretérita, tá, gente? De forma prévia. Antes de pedir aposentadoria, um processo administrativo já de pedido de aposentadoria, eu acho melhor fazer qualquer ajustamento de CNIS que tenha de ser feito, fazer isso de forma prévia, de forma autônoma, porque o ajustamento de CNIS ele pode ser ali incidental no pedido de aposentadoria, mas pode ser feito também de forma autônoma. Eu acho mais seguro de forma autônoma. Mas há aqueles que dizem, não, eu aproveito já o processo administrativo de concessão do benefício para pedir o ajustamento. Então, não esquece também de pedir.
E, por fim, obviamente, o pedido principal, que é o de deferimento daquele benefício que você pleiteou de forma fundamentada, de forma motivada. O servidor não pode mais pegar aquele textinho já padrão lá do sistema e, de repente, já colocar aquilo como fundamentação, como motivação. Não, ele tem que fundamentar, ele tem que motivar cada um dos aspectos, cada um dos períodos, cada uma das provas, se aceita, se não aceita, porque não aceitou. Enfim, ele tem que motivar de forma detalhada, tá? Não pode mais usar aquele textinho padrão, a IN 128 não permite isso. Então, requer aí, por fim, o deferimento do benefício de forma fundamentada, de forma motivada. Enfim, eu acredito que sejam esses os pontos principais de um requerimento administrativo, né? Aquilo que não pode faltar no requerimento administrativo, para ele ter aí um potencial de alcançar o deferimento do benefício. Ok, meu querido Alisson? Passo a palavra para você agora.